Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje, iniciando aqui com vocês um vlog, mostrando umas pecinhas que eu fiz aqui para minha pronta entrega. Eu vou mostrar com detalhes aqui no decorrer do vídeo como que eu fiz para montar esse kit aqui, tá bom? Vou estar dando bastante dicas, vou estar falando as medidas, o valor de venda, tudinho certinho aqui para vocês, as cores que eu utilizei, tá bom? E vou estar dando algumas dicas também para vocês estar montando o kit de vocês, sem se preocupar aí com questão de lotes, tá? Que dá certo para fazer assim também. Gente, se eu escutar alguns barulhinhos de fundo aqui, eu tô com a minha netinha, tô gravando os vídeos aqui com ela. Então, eu vou dar algumas paradas, alguns cortezinhos, tá? Porque ela tá aqui, tá bem ativa, né? Tá bem elétrica e eu tenho que ficar de olho. Aí, eu vou gravando do jeito que eu conseguir aqui com ela, tá bom? Então, vamos lá. Porque não tem como, né, eu fechar a porta aqui do quarto e deixar ela lá. Meu esposo não tá, então eu vou gravando aqui pra mostrar aqui pra vocês o que eu consegui fazer. Gente, vou contar desde o início pra vocês. Essa peça aqui, gente, é uma peça que eu tinha feito o ano passado, ano 2024, lá no finalzinho. Aí, o que aconteceu? Eu tinha feito a tampa do vaso, mais 2 tapetinhos menor. Como eu tava só utilizando sobras, daí sobrou um tanto de fio, eu fiz uma passadeira avulsa. Que foi, acho que até, se eu não me engano, peça de aula. Aí eu peguei, fiz aquela passadeira avulsa e coloquei na pronta entrega. Aí o marido pegou e a cliente viu, ela falou, eu não quero jogo de banheiro, mas eu quero a passadeira mais os 2 tapetes, que era o tapete que fazia par com essa tampa. Aí o marido desmembrou o jogo, né? Pegou os tapetes da tampa do vaso, que era do kit de jogo de banheiro, e fez o kit lá de passadeira para cliente. Daí ficou a tampa do vaso avulsa. Aí, como eu trabalho fazendo hora extras, né? Quem me acompanha sabe que eu sempre dou dicas assim de como tá aumentando a produção de uma forma, né, que facilita. Aí, o que eu fiz? Fiz bases, né? Tinha feito essas bases em algumas horas extra. E eu consegui finalizar, gente, bem rapidinho. No dia que eu tava aí, bem preocupada, porque quebrou meu tripé. Eu não sabia nem por onde eu começar. Como que eu fazia, né? Quebrou minha tesoura, quebrou meu tripé. Esses tempos atrás quebrou meu celular. Sangue de Jesus, viu? Porque, olha, tem que orar mais. Acontece, né, gente? Acontece, mas só que foi tudo de uma vez e eu fiquei meio assim desnorteado quando eu vi que meu tripé quebrou. E eu sem tesoura também. Sabe quando você não sabe o que é o primeiro passo que dá? Eu falei, gente, deixa eu pegar uma coisa fácil pra fazer. E foi aonde que eu peguei. Daí, como essa base tava pronta, eu fiz só esse pedaço aqui, ó. Então foi super rapidinho, fechei a cara ali. Fechei a cara pra fazer e consegui finalizar. Então, eu vou estar mostrando aqui pra vocês. Não, Annalise, peraí, gente. Voltando aqui. Então, gente, eu vou abrir as peças aqui pra vocês com o celular na mão mesmo, tá bom? Vocês não reparam a baguncinha, não, porque aqueles cones ali eu tô deixando porque eu tenho uma aula pra gravar. E eu não quero misturar com os outros cones abertos pra mim não perder o lote, né? Não misturar. Então, gente, já coloquei aqui do avesso mesmo. Eu tenho vídeo aula dessa tampa do vaso com essa redinha mesmo, tá? Com essa redinha, ó. Deixa eu tentar desamarrar aqui. É dessa forma, ó. Que fica. Essa tampa do vaso, gente, tá feita desde o ano de 2024. Ficou parada e é difícil, né? Depois que a gente desmembra assim, achar o lote, né? Pra ficar parecido. Aí, o que eu fiz? Fui esperando chegar algo parecido, né? Que eu comprasse, que desse certo. Pra mim poder tá fazendo. Daí eu fiz, não chegou bem aproximado. Mas eu montei o kit aqui. Eu já vou falar pra vocês que dá certo, sim. Aí, a gente tá utilizando 2 lotes aí no mesmo jogo, tá? Olha só. Então, a redinha tá aqui, ó. Eu pesei e medi pra vocês, tá? Tá tudo anotadinho, já vou falar pra vocês ter uma noção de quanto que fica. Olha só. Essa aqui é a tampa do vaso. Dá pra vocês fazer assim também, lá pela vidiola da tampa, fazer tapetinhos menor, caso vocês não gostam também de estar confeccionando tapetes maiores para jogo de banheiro, né, fazer menor, faz a vidiola da tampa do vaso. Quando for fazer o tapete menor, é só não fazer a redinha,
que, ó, fica essa lindeza. Deixa eu pegar o caderno aqui, pra mim tá passando pra vocês. Opa! Ó, é o cone que caiu, gente. Olha só, a tampa do vaso... Cadê? Aqui, ó. A tampa do vaso, gente, ficou medindo de uma pontinha aqui, ó, até a outra, 61 de comprimento por 51 de largura, e ficou pesando 315 gramas. Deixa eu pausar aqui que a criança tá bagunçando aqui, gente, peraí. Vamos lá. A neném pegou uma sacolinha que tava com os papelzinhos picados das meninas e espatifou na casa inteira, gente, rapidão. É 2 segundos. Já virou e chacoalhou pra tudo quanto é bando. Saiu papel pra todo lado aqui. Então, vamos lá. A tampa aqui, como eu disse pra vocês, ficou 61 por 51, pesando 315 gramas, tá? Isso aqui é a tampa do vaso, com aquela redinha, gente, com o meio, ó, que fica uma lindeza. Eu gravei a videoaula desse modelo aqui pra vocês. E o link dessas aulas, pegando aqui... Agora, vou pegar aqui a próxima peça, né, e mostrar pra vocês. Esse tapete aqui, gente, eu tinha feito porque eu queria fazer de um modo diferente. Como um modo diferente, Vanessa? De tamanho. Porque aqui, que nem o meu banheiro, gente, não é um banheiro grande, assim, de largura, sabe? Ele é mais estreito, mas ele é mais compridinho. Então, a parte ali que fica, a parte do, como é que fala? Da pia, dá pra pôr até um balcãozinho, sabe? Aqueles balcãozinho pequeno, mas dá. Aí... eu fiz, gente, que daí eu pensei, se não vender, mas eu acredito que vai vender, dá pra montar o kit, como eu vou mostrar aqui pra vocês, dessa forma. Se acaso não vender, eu pego pra mim, não tem problema nenhum, mas eu acredito que vai vender sim. Deixa eu tirar daqui meu caderno, olha só. Aí eu fiz um tapete, gente, com base maior, ó. Ó, tá até saindo fora aqui da mesa, ó. Tá vendo? Pra ele ficar num tamanho bem grande, pra cliente colocar ali... no balcão da pia, né, do banheiro. Olha só, eu fiz aqui com a tampa do vaso, vou mostrar pra vocês que não bate o lote, ó. Tá vendo, ó? O caramelo que tá aqui não é o mesmo que tá aqui, ó. Tá vendo como que tá diferente? O vermelho, ele bate até um pouco, ó. Tá vendo? Aqui tá tirando um pouco a cor. Não. Eu não sei qual que é nem o melhor pra mostrar. Porque ele tá numa cor tão bonita, gente, o vermelho, só que eu não tô conseguindo mostrar. Ele tava no início do vídeo, aquele vermelho, só que agora tá sumindo. Então, eu fiz, gente, a base maior pra poder tá fazendo... Olha, coisa de caderno, gente. Fazendo pra poder ficar assim, nesse... Olha, o vermelho pegou bem certinho, gente. É essa cor real mesmo que tá no trabalho. Por mais que pareça que tá estourando um pouco, mas ele é um vermelho bem vivo mesmo, esse vermelho da Cadore. Aí eu fiz a base toda no vermelho, das 3 peças eu mantive o mesmo padrão. Usei caramelo, o verde gramado, aqui ó, o verde gramado, o antúrio. Daí eu utilizei caramelo e aqui no finalzinho eu fiz com vermelho. Deixa eu falar a medida pra vocês que ficou desse aqui. Ó, esse tapete maior, gente, ele ficou de comprimento 83 de comprimento por 52 de largura. E eu não vou conseguir falar pra vocês quantas correntinhas eu fiz, gente, porque eu não lembro. Porque foi, assim, coisa de momento, sabe? Assim, eu vou fazer mais correntinhas. Porque esse aqui, esse trabalho, ele é múltiplo de 4, ó. A base dele precisa de 3 pontos mais um ponto de separação, ó. Então, a partir lá do tapetinho, vocês vão ver quantas correntinhas faz, né? Acho que, se eu não me engano, acho que é 30. Eu não tenho certeza, gente, mas dá uma conferida na videoaula. Acho que o início aqui, acho que é 30 correntes. Aí, é só aumentando de 4 em 4. Então, aqui na lateral, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10, 11, 12 grupinhos na parte reta. Aí, gente, eu não lembro quanto que... Mas eu acho que tá ali no tapetinho. Daí eu vejo a diferença aqui e já falo pra vocês, tá? Esse tapete aqui, gente, ele ficou pesando 393 gramas, né?
porque ele ficou um tapete maior. E fica aí de dica pra vocês, caso vocês queiram tá fazendo, né, algum kit diferente, gente, dá assim. Vamos supor que você tem aí lotes diferentes. Se você colocar aí na tampa do vaso, que nem eu fiz aqui, não vai dar muita diferença. Só que eu ainda cometi uma gafe aqui, gente, porque eu não me atentei. Lá na videoaula, olha só, eu faço só os picôzinhos. E aqui, olha que eu fiz um picô maior. Daí, deu diferença, ó. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar para venda, só que mesmo colocando para venda, o marido coloca ali, né, atenção, que tem cores, ele coloca lá, gente, cores de lotes diferentes, né, e explica para a cliente quando ela entra em contato para ver valor, essas coisas assim, ele explica. Tá dando um pouquinho de diferença, assim, questão do lote. E aqui também, ó, né, mas dá para montar o kit, mas dá para fazer venda, viu, gente? A neném tá aqui. Dá pra fazer venda tranquilo. Tá bom, gente? Então, esse é o tapetinho maior. Aí eu fiz, o que eu fiz? Quando eu tava fazendo a minha produção de hora extra, eu fiz 2 bases dessa. Daí uma eu fiz igualzinho, tá lá na videoaula. Fui utilizando o vermelho que eu tinha, né? Eu falei, eu quero fazer algo, porque se acaso não vender, pelo menos eu vou usar. Porque aqui no meu banheiro, gente, eu prefiro o tapete de pia. Ele é assim com um tamanho maior, que é o tamanho padrão de 70 centímetros, sabe? Então eu prefiro, olha, pegando as cores real, gente. É um vermelho bem intenso mesmo, esse vermelho da Cadore tá muito lindo. Eu nem sei se os outros que eu tenho tá igual, porque se tiver, eu tô no lucro, né? Porque fica uma lindeza, ó. Esse daqui eu fiz igualzinho, tá lá na aula. A diferença só que, eu não sei o que aconteceu, gente, que eu fiz esse picô maior, aí vai ficar assim mesmo. Então, ó, esse daqui na lateral fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui na lateral tem 7. O maior, eu já esqueci. Fia. Aí... Continuando aqui, gente, então, eu utilizei, olha só como que fica mudando a cor, gente. Ai, que chato. Vou tentando ajeitando aqui pra mostrar pra vocês certinho. Aí, esse tapete, que é o tapete menor, gente, ele ficou com 68 de comprimento, medindo daqui, ó. Um pouquinho pra baixo do picô, até o outro, tá? Ficou com 68 de comprimento por 52 de largura. E pesou 319 gramas, tá? Então, o tapetinho menor, ele fica assim, ó. Aí, esses tapetes, como eu disse pra vocês, se acaso não vender, mais vende, tá? Mais vende. Isso eu tenho certeza que vende. Já aconteceu assim, de eu mudar o lote. Na questão da tampa, talvez aí vocês venderam, desmembraram, né? Algum jogo que a cliente quis só o parzinho e vocês deixaram a tampa. É só vocês fazer o outro, né? E explicar na hora da venda. Dá um descontinho, talvez, aí pra cliente. Aqui a gente costuma não dar o desconto, só que também não coloca no valor original. Então, a gente já coloca naquele valor fechado, falando, né, que o valor, se fosse fazer uma encomenda, seria tanto. E ele tá fazendo mais em conta por conta dessa diferença de lote. Mas é um desconto bem sutil, assim, não é muita coisa. Porque a única diferença que tem é só essa questão mesmo. Tá bom, gente? Então, fica de ideia pra vocês. Vamos supor que vocês têm aí... vocês estão com um tapete avulso. Aí, o que dá pra vocês fazer? Fazer a tampa do vaso, mesmo que seja com outro lote. Faz a tampa do vaso, né? Faz a tampa do vaso ali com outro lote e explica, ó. Tá com outro lote, então eu faço um precinho mais camarada pra vocês. O kit todo, gente, ficou no peso de 1,25 kg. Aí o valor que eu vou estar vendendo esse kit, gente, ele seria assim, se não fosse de lotes assim diferente, ele sairia no valor de R$150. Aí o marido vai estar colocando por R$139,90. Vai estar tirando R$10. Se for no Pix, vai sair até R$130 esse jogo. Como eu vou fazer uma semana de promoção, eu vou estar vendendo isso aqui para fazer venda rápida. Eu vou estar fechando alguns valores. Então, o vídeo anterior, eu coloquei já
Já separei o joguinho que eu vou fazer a R$ 99,90. Esse kit também vai entrar na promoção, que ainda vou estudar um pouquinho. Que eu tô querendo colocar ele ali até no valor de R$ 119,90. Esse kit aqui, que eu acredito que vai vender bem rapidinho. Mas ainda vou conversar com o marido. E também algumas outras peças vai entrar aqui na promoção da semana, como se fosse oferta relâmpago, só para o pessoal comprar à vista, gente. Não vai ser fiado, ou no crédito, ou no débito, só no Pix mesmo que eu vou fazer esses valores, tá? Tô precisando pagar a conta, gente, então eu tenho que correr aqui. E eu também tô fazendo essa promoção, gente, mas nada, não tem prejuízo, tá? Tá bem calculadinho, tá bem certinho. Então, olha só, deu 1,25 kg, né? 1 kg de material. Aí, pra você ter uma base, é só você ver quanto que você paga no quilo de barbante, tá bom? Aqui, eu calculo, gente, o meu quilo de barbante, eu não pago esse valor, mas eu coloco sempre um pouquinho a mais por conta da margem de erro, né? Eu sempre procuro estar trabalhando um pouquinho mais pra frente, porque se a gente errar, a gente não perde. Então, é o seguinte, eu pago mais ou menos no quilo, acho que uma média de R$27, por aí no quilo do barbante. Só que eu coloco no valor de R$32. Dá aí um tantinho a mais, né? Por conta dessas margens mesmo, que eu falo que é a margem de erro, que a gente pode errar. Às vezes, na hora de cobrar um cliente, na hora de falar valor, né? Na hora de dar desconto, questão de taxa de maquininha, tem tudo isso. Então, eu sempre não coloco exatamente o mesmo valor por conta desse medo mesmo de errar na hora de precificar. Às vezes a gente tá confiando na balança, mas a balança não tá pesando certo, sabe? Então, a gente nunca pode ficar ali na ponta da caneta muito certinho, porque pode ser sim que a gente pode ter prejuízo. E a gente pode ter prejuízo, sabe na onde? Às vezes eu comprar um fio, né? E a gente às vezes ter prejuízo com aquele fio, né? E vamos supor que você utilizou 1 quilo inteiro do fio vermelho. Utilizou 1 quilo inteiro. Só que era um cone de 1,8 kg. Só que nesses 1,8 kg, 800 gramas se perdeu. Aí como é que você vai recuperar esses 800 gramas? Então, por isso que eu sempre coloco esse a mais acima, assim, no peso já do meu material, tá? Conforme vai subindo também esse valor. Mas faz tempo já que eu tô mantendo esse valor, gente, de R$32 o quilo aqui pra mim, tá? Então, esse kit, gente, se ele fosse de um lote só, seria no valor de R$150, porque ele tá bem bacana, né? Se eu for fazer mais outros, gente, vai sempre saindo nesse valor. Mas como eu disse, vai ser uma semana que eu vou estar colocando. Pra você tá me acompanhando aí, gente, tem uma semana, eu vou estar postando, acho que eu postei o vídeo anterior, que eu já coloquei um kit lá na promoção. Esse também vai entrar. E os próximos vídeos também aí vai entrar na promoção, fora os que tá lá na pronta entrega. Aqui deu uma paradinha nas vendas. A gente tem que fazer alguma coisa pra chamar atenção, pegar alguma coisinha lá, fazer valor mais em conta, né, para chamar atenção e poder vender e pegar mais encomenda também. A gente tem que dar os nossos pulos, né? Então é isso, gente. Eu não sei se eu falei tudo, se eu deixei alguma coisa de falar, vocês me perdoem e coloca aqui nos comentários, tá? Fala assim, Vanessa, você deixou de falar isso, aí eu fiquei sem saber, eu preciso de saber essa informação, você pode me ajudar? Aí eu tento de alguma forma vir responder vocês, tá? Porque aqui, gente, como eu tô gravando na mão, e é tudo aleatório, eu não faço assim uma anotação, eu vou falar isso, vou falar aquilo. Até vim pegar aqui, gente, a fita, porque tem um pessoal que gosta de saber, né, olha só. Aqui o bico de acabamento, gente, ó. A gente ignora o machucadinho aqui. Vocês acreditam que eu fiz esse cortezinho com a minha unha? Com a minha unha mesmo. Olha só. Aqui do picô até... Ó, do picô até aqui embaixo deu 8 centímetros. Olha só. Então, até aqui dá 8 centímetros. E lá da ponta, ó, até aqui embaixo, ó, deu 13 centímetros. Então, é só multiplicar os dois lados, né? Então, aqui, só daqui, gente, já dá 26 centímetros. Olha só, a base. Deixa eu segurar aqui. Na mão só é assim mesmo, gente. Bem improvisadão, né? Ó, dá uma média ali de 20
quase 26 centímetros de base, tá bom, gente? Então, é um trabalho muito gostoso de fazer, muito lindo, viu? Dá pra vocês fazer jogo de banheiro dessas formas, aumentando aqui as correntinhas, é só aumentando de 4 em 4, e depois fazer adaptação no bico, gente, é bem tranquilo mesmo de fazer. Dá pra vocês fazer jogo de passadeira ou jogo de banheiro, pode fazer jogo de banheiro mais econômicos também. Vamos supor, vocês podem fazer a tampa do vaso. Faz a tampa do vaso e mais um tapetinho do mesmo tamanho da tampa, né? E depois o tapetinho maior, que vai ficar uma lindeza. E olha só, gente, o celular travou, que eu tô tentando pausar aqui pra ajeitar, né? E o celular bem na hora travou, agora ele voltou. Então, gente, olha só. Ficou, então, um tapete maior, a tampa do vaso e o tapete menor pra montar o kit, ó. A gente sempre tem aquela preocupação, ah, será que vai vender, né? Se não vender, eu vou pegar pra mim. Mas vende sim, gente. Já aconteceu algum outro momento que eu tive que fazer isso, agora eu não tô me lembrando. Mas eu fiz aqui mesmo, não foi porque desmembrou, não. É porque eu tava mesmo com um lote diferente. E eu tinha feito 2 tapetes, queria fazer a tampa. Aí, porque eu tava em falta na pronta entrega de jogo de banheiro, eu fiz a tampa do vaso, a gente vendeu. Só que a gente tem que sempre estar informando o cliente, né? Pra não ter essa questão, assim, do cliente comprar enganado. Depois ele fala, ah, mas eu comprei achando que era uma coisa. Então, você explica bem certinho. Aqui o marido explica bem certinho, até mostra. E fala, ó, se você não se importar, ó, ele coloca bem pertinho. E fala, ó, tá vendo, ó, que dá a diferença? Dá diferença, sim, só que quando coloca no banheiro fica assim, a gente nem presta muita atenção, né? E daí a cliente já tá ciente. Tem cliente que não aceita, fala, ah, não, então deixa. Mas tem cliente que é bem tranquilo e fala, não, não se importa, não. Já teve cliente, gente, que fez encomenda, pegou lá, tipo, um par de tapete na pronta entrega, mas queria o porta-papel. Aí eu falei que eu não tinha mais o lote, né? Falou, não tem problema, eu só quero o mesmo modelo. E já aconteceu isso, gente. Então, tem clientes e clientes. A gente não pode ficar muito preso, né? Falando, achando que não vai conseguir. Aproveita aí a sua pecinha que você tá parada, que você desmembrou e já ajeita pra você conseguir finalizar a venda de vocês. Tá bom, gente? Vou finalizando o vídeo por aqui. Me aguardem nos próximos vídeos, tá? Lembrando, gente, vou falar bem rapidinho que eu, por enquanto, eu não faço vendas ainda online, eu não consigo fazer por questão de tempo mesmo. Então, nossa prioridade no momento é tá fazendo as vendas no local mesmo, aqui onde eu moro. Eu moro aqui na região de Londrina. Se você tá me assistindo e é aqui de Londrina, pode chamar, que daí o marido já faz a entrega imediata para vocês, tá bom? É só chamar. Pode colocar nos comentários, Vanessa, eu sou de Londrina e eu quero fazer compra com vocês aí, quero precinho. Aí você entra em contato, coloca nos comentários que eu coloco contato para você estar falando com o meu esposo, para você fechar negócio lá sobre os meus trabalhos, tá bom? Se você for aqui da região de Londrina. Até Biporã e Cambé também dá para fazer também, mas daí tem uma taxinha de entrega a mais, tá bom? Mas se você for da região de Londrina, fica bem mais tranquilo aqui para atender. Eu não consigo ainda, gente, tá fazendo envios porque eu ainda não fiz. Tinha uma cliente que até tinha fechado certinho para fazer envio, mas depois ela desistiu. Então, como eu não fiz nenhum envio ainda, eu quero estar experimentando primeiro, né? Pra estar fazendo, para depois eu anunciar para vocês que eu tô fazendo envio. Que eu fico receosa, né? A gente nunca fez, tem um pouquinho de medo de errar. Então, eu vou ainda fazer alguma venda aqui, vai fazer envio. A partir desse envio, eu vou pegar o jeitinho e vou começar a trabalhar com os meus envios também, tá bom? Aí, quando eu for começar a trabalhar assim, gente, eu tô pensando em fazer kits, né, pra pessoa comprar acima de uma quantidade, pra ficar mais acessível no valor. Tá bom? Então, eu tô pensando nessa possibilidade e eu trago aqui pra vocês, mas isso aí tem um tempinho ainda, porque eu tô com muita encomenda e muita videoaula, eu não consigo fazer kits ainda. Mas, pra você que tá me assistindo e ficar interessado, fica ligadinho aqui no meu canal. Então, se inscreve, fica inscrito no canal, sempre dá uma olhadinha nos vídeos que eu posto, pra você estar ligadinho nas novidades. Tá bom, gente? Olha só, gente, que lindo que ficou. Não, eu tenho certeza que vai vender, viu, gente? Eu tenho certeza absoluta, mas se não vender, eu vou pegar pra mim. Eu não tenho esse negócio de cor. Vocês têm coisa assim de cor na casa de vocês? Eu não.
No meu banheiro eu tenho jogo de banheiro azul, azul petróleo com azul, piscina tem flor rosa. Eu tenho jogo marrom com bege, já tive preto com amarelo. Gente, eu não tenho assim, eu só gosto dessa paleta de cor não. Não, aqui eu sou bem coisa mesmo, de todas as cores, ó. Aqui tá aparecendo os lotes diferentes, ó, tá vendo? O vermelho não dá diferença, mas o caramelo já dá, ó. Tá vendo? Então, só esse aqui tá escurecido, tá? Eu tô falando aqui, ó. Esse aqui é o mesmo lote desse. Só que aqui, por causa do vídeo, né? A imagem fica escurecendo um pouco. Ah, mas olha só. Tá vendo? Mas o vermelho tá dando quase nem diferença. Quase bateu o mesmo lote, mas não era, tá, gente? Olha só que lindo que ficou. E é isso, gente. Vou finalizando o vídeo por aqui. Já vou encerrar esse e já começar a gravar os próximos, gente. Porque eu deixei pra gravar tudo agora. Quebrou meu tripé e eu tô gravando na mão. Então eu tô dando o meu jeitinho, que eu tava esperando chegar um. Mas isso aí é assunto para outros vídeos. Vou contar certinho pra vocês, tá? Então eu vou encerrando o vídeo aqui e já vou iniciar o próximo, tá? Então eu tô tentando trazer vídeo todo dia pra vocês, gente. Então fique comigo aí, porque eu tô fazendo de tudo pra trazer vídeo, pra sempre estar trazendo novidades, inspirações pra vocês. Tá joia? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.